Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? 14, a partir do verso de número 1, nós vamos estar lendo alguns versos. Então disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Piarote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zephon. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os cercou, ou o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Assim eles o fizeram. 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o seu coração e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que foi que fizemos, deixando ir Israel para que nos sirva? Assim aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitões sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse. Eu vou ler novamente. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, que estavam marchando afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército. Os alcançaram e alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piarote, diante de Baal-Zephon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: por que não haver sepulcros do Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Glória a Deus. Toma teu assento. Israel está vivendo a promessa de Deus. Israel está vivendo exatamente o compromisso de Deus, ainda no Egito, selado com eles. Moisés é a resposta de Deus ao clamor do povo de Israel ainda no Egito. Êxodo capítulo
No capítulo 3, Deus está chamando e separando Moisés para ele ser a resposta do gemido e do clamor do povo ainda no Egito. Então Moisés é a resposta de Deus. Agora esse líder, Moisés, alcança o deserto, levando esse povo rumo a uma promessa, que ainda no Egito o povo tomou conhecimento que há um lugar que manda leite e mel, há um lugar de delícias, há um lugar maravilhoso. Comparado ao Egito, nunca, passa longe, é maior, é mais belo, é mais poderoso. E com base nessa convicção, nessa fé, nessa esperança, visualizando isso, o povo alcança o deserto. Mas a trajetória, a caminhada no deserto, ela vai requerer algumas coisas do povo. Não vai ser uma caminhada tão fácil. Mesmo que dentro deles há uma esperança, mesmo que dentro deles há um sonho, mesmo que dentro deles eles começam a enxergar essa terra pelos olhos de Moisés, ou pelas falas de Moisés, começa a ser desenvolvida uma crença, começa então a visualizar e mentalizar isso. Aí eles estão agora a viver uma outra realidade, a realidade literal do que é o deserto. Não é mais uma questão teórica, agora é uma questão prática de vida. Ainda falar do deserto, falar de uma caminhada, ainda era algo muito teórico, mas agora eles estão vivendo literalmente o que é isso. Eles estão andando nesse deserto, e de repente a voz de Deus através de Moisés alcança o povo, e a ordem é: manda o povo voltar. Manda o povo voltar e manda o povo ficar acampado em Piarote. Diga aos filhos de Israel que fica acampado ali. Voltar é algo muito complicado, porque o povo já tinha visualizado. Os egípcios estão vindo, Faraó está vindo. A aflição, o medo toma conta do povo. A caminhada no deserto já está sob pressão do que pode acontecer, os riscos do que pode acontecer. Agora parar, voltar e pior, acampar. Estar acampado é o mesmo que dá tempo para que sejamos alcançados pelo inimigo. Mas é exatamente isso que Deus manda fazer. Eu já estou pregando. Às vezes Deus, irmãos, Ele começa a nos dar certas direções. Deus começa a falar conosco coisas meio que ilógico, dentro da nossa forma de entender. Às vezes Deus nos dá certas direções que a gente fica a questionar: Deus, é isso mesmo? É para mim ir lá mesmo? É para mim orar por isso mesmo? Eu devo fazer isso? É esse o propósito? Orar por essa pessoa? Ajudar essa pessoa? Às vezes nós não entendemos, porque diz Isaías, é o pensamento de Deus, outro é o nosso pensamento. Diz Isaías, uma coisa é o caminho de Deus, outro é o nosso caminho. E está provado, não na boca de um pregador, mas as Escrituras. Não tem como entender Deus, não tem como entender os desígnios de Deus. Muitas vezes questionamos atos divinos em que Ele está operando em nossa vida, mesmo não entendendo porquê, mas existe um para quê. E às vezes o processo, irmãos, é um tanto doloroso, porque nem sempre é para alguém isso. Nem sempre Deus pega na nossa mão e nos faz andar no jardim. Às vezes Deus pega na nossa mão, evangelista Felipe, e nos leva a andar no deserto, irmã querida. Deus nos faz andar em lugares áridos.
Deus nos faz andar em lugares aonde, olhando para todos os lados, só há deserto, só há representação de silêncio, de dor, de aflição. Você quer mais, pastor? Deserto da ideia da própria ausência de Deus. Então Deus vai fazer o ilógico, Deus vai falar o improvável. Seria mais óbvio Deus falar: apressa os passos, Moisés, anima o povo, Moisés, andar não, manda o povo correr, Moisés. Mas não. Oh, se segura aí, tá? Glória a Deus. Deus não vai falar isso, porque isso seria o lógico. Deus vai falar assim: não, manda parar. Deus, não, manda parar. Melhor, Moisés, manda voltar. Manda o povo voltar. Irmãos, eu tento imaginar aqueles crentes, vamos colocar nessa linguagem, né? Porque nós estamos acostumados a uma rotina, não é isso? A uma rotina. Imagina o pastor chegar aqui, não o Eduardo, o pastor Eduardo chega e fala assim: irmãos, ó, o culto não vai ser mais domingo, tá? Domingo é folga na geral, o culto vai ser segunda-feira à noite. O pastor voltou da viagem doido, tipo assim, né? É isso que Deus vai fazer com Moisés. O povo está indo em direção às pressas. Se você vai em Êxodo capítulo 12, até para comer, Deus foi detalhista e dizer para Moisés: diga ao povo, orienta o povo, para não comer sentado, come em pé e às pressas. Deus passa uma mensagem, dá uma ideia que a coisa é rápida, é ligeira, é para logo. E o povo sai dessa pegada, dessa pressão. Mas de repente, Deus vem, pastor Salatiel, com uma outra orientação: para, volta e acampa. E aí eu pergunto: meu Deus, o que é isso? Isso aqui, eu vou dar um título por conta. Isso aqui é uma situação difícil. Eu vou repetir: isso aqui é uma situação difícil. Às vezes, o próprio Deus, segura, permite situações difíceis. Às vezes, o próprio Deus promove situações difíceis. E aí nós, tão como os filhos de Israel, o povo hebreu, Moisés não, mas o povo, nós, tão como o povo, não entendendo por que Deus está fazendo isso, não entendendo qual é a direção que Deus quer dar, qual é o propósito nessa direção, geralmente ou quase sempre, nós começamos a murmurar. Por que não é assim? Porque tinha que ser assim, dessa forma é melhor. Até quando Deus vai se calar? Ó Deus, por que Deus? A gente começa. Moisés diz ao povo que volte, acampe em Pierote. Quando você estuda sobre, você vai entender que esse local é considerado, é visto como um beco sem saída. De um lado montanha, do outro também. Na frente o mar, atrás está vindo Faraó com seus 600 cavalos, cavaleiros e capitões. Faraó está com sangue nos olhos, está vindo com força, está decidido a pegar o povo de Israel. Está uma ira só Faraó, e vem em cima. No contrário a Faraó, Deus está dizendo para Moisés: fica acampado aí, fica quietinho aí acampado.
E aí Deus fala para Moisés assim: eu serei glorificado em Faraó. Aleluia. Irmãos, pensa comigo. Deus poderia, a glória é dele. Então Deus poderia fazer assim: Moisés, você pode ir tranquilo liderando esse povo. Eu vou dar uma meia paradinha aqui, tá? Enquanto vocês seguem, eu vou esperar Faraó se aproximar e eu vou decidir essa parada. Eu vou arrebentar com eles. Vocês seguem tranquilo. Mas Deus não faz isso. Deus vai ser glorificado numa guerra, numa batalha em que seu povo Israel e o próprio Moisés não terão que guerrear. Moisés disse na conclusão dos versículos lidos: vocês não terão que pelejar, o Senhor pelejará por vocês. O deserto na vida de alguém representa situações difíceis, tal como essa. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que não é só Moisés com o povo que está no beco sem saída, numa situação difícil. Eu vejo que também passou pelo deserto uma mãe por nome de Agar com o seu filho Ismael. Também estiveram lá numa situação difícil, numa situação complicada. E o que fazer? De repente Deus, o próprio Deus, envia um anjo, irmãos. A providência chega naquele lugar. Era uma situação difícil, segura até Deus chegar. Pessoas da Bíblia estiveram no beco sem saída, tiveram situações difíceis, tiveram situações aonde, como é que eu vou sair disso? Como que eu vou resolver isso? Meu Deus, e até quando, meu Deus? E seu Deus está te olhando, é para mim ser glorificado. Aleluia! É para mim ser glorificado, é para mim, eita, é para mim ser adorado. Irmãos, está difícil para você, está difícil segundo a sua forma de ver a situação. Para Deus não está difícil não, irmãos. Para Deus não está difícil. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que não é só o povo de Israel num beco sem saída, em Piarote, numa situação difícil. Não é só Agar e Ismael. Eu vejo que também 3 jovens, Daniel capítulo de número 2 e 3, 3 jovens são inseridos numa fornalha ardente em fogo. Morreram não. O próprio rei Nabucodonosor, olhando para lá e disse: opa, é uma situação difícil, mas eu vejo o 4º homem andando lá dentro. Aleluia! Deus poderia ter livrado os 3 da fornalha, poderia, mas ele queria ser glorificado dentro da fornalha. É porque a nossa forma de ver a coisa, irmão, a gente envolve muita emoção, sabe? A lágrima vem, a dor no coração, o aperto, a sensibilidade, né? E a lágrima quente desce, salgada. A gente envolve muita emoção. E Deus está de cá, meu filho, chora não. Isso é para mim ser glorificado. Isso é para mim ser glorificado. Essa situação vai revelar o quanto eu te amo. Essa situação vai revelar o quanto eu posso. Segure, irmãos. Quando Deus, às vezes, meu Deus, às vezes, né, todos não sabem, algumas pessoas que não estão aqui, às vezes, o nosso comportamento verbalizado em ações dá a ideia, não estou afirmando o que, tá? Dá a ideia que Deus é um tanto irresponsável. Misericórdia, pastor, é verdade. Às vezes nós falamos umas coisas, irmãos, sem nenhum nexo com a palavra, com Deus da Bíblia. Nós tomamos algumas atitudes em nossa vida que não são coerentes com o Deus da Bíblia. O Deus que falou: Moisés, você vai lá no Egito, você vai livrar o meu povo. É de Moisés? Não, é de Deus, meu povo, vai lá. E ele foi, irmãos. Agora ele alcança o deserto com o povo. Irmãos, se Deus
tira Moisés, insere Moisés no Egito para um projeto, e lançando, inserindo no coração do povo, na alma do povo, uma esperança de uma terra que seria igual a... Deus iria deixar esse povo perecer na mão de Faraó? Não, irmãos. No entanto, porém, nós aceitamos a fé. Olha a escatologia bíblica nisso que eu acabei de ler. Olha a escatologia bíblica. Não é que tem não, tá, irmãos? Isso aqui é colocação por conta. Olha a escatologia bíblica no que eu acabei de ler. O povo sai do Egito. Egito representa mundo. O povo sai do Egito e alcança o deserto. A igreja também deixou o mundo e alcança o deserto. A nossa trajetória rumo a Canaã celestial é tão comum, em termos de desafios, de obstáculos, de oposições, de dificuldades, mil, tão como o povo de Israel. Você acha que, tão como Faraó não quis abrir mão do povo judeu, você acha que o diabo, o bicho ruim, está satisfeito, feliz da vida, porque um dia você era o instrumento dele, agora você vai lá longe, seguindo a Jesus? Você acha que ele está dizendo, deixa para lá mesmo? Você acha? Ele está na sua cola. Ele está na sua cola, esperando qualquer vacilo seu, qualquer desânimo, qualquer oscilação, está ali, na sua cola. Porque tão como na figura de Faraó e do Egito, o mundo não quer te largar, o adversário não quer te perder. Então a nossa trajetória deserto, no sentido espiritual, é desafiador, tão como, mas em algum momento dessa trajetória, o que acontece? Deus fala. Deus fala. Deus permite situações. E aí, e não é só o povo do Egito, não é só o povo hebreu, em uma situação que Deus permite para que eles estejam e fica naquela situação. E agora o que vai acontecer? Não é só Agar com o seu filho, não são só os 3 jovens, agora eu vejo também Daniel. Eu vejo Daniel sendo lançado dentro da cova com leões, em uma situação também difícil. Jaz Daniel, não, porque Daniel não estava sozinho lá. Daniel responde para o anjo: Deus em que eu sirvo, o meu Deus a quem eu sirvo, ele enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Mas Deus não poderia livrá-lo antes? Poderia, mas eu disse que há situações que Deus permite para que ele seja glorificado. Eu estou pregando para alguém que está olhando para uma situação e dizendo: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Eu te convido a olhar de uma outra forma. Será que Deus não está permitindo isso para fazer isso? Olha para minha mão, olha para minha mão, te dá uma moldada. Será que Deus está permitindo isso para te dar uma ajeitada? Isso não é só para você que me escuta, não. É para mim que também falo. Porque para Deus, olha para cá, para Deus, você é isso aqui, Glória a Deus. Os nossos títulos não nos tornam diferentes. As nossas posições eclesiásticas não nos tornam diferentes. Somos todos vasos na mão do oleiro. E às vezes os nossos caprichos, pastor Jair, os nossos caprichos, os nossos mimimi, as nossas infantilidades às vezes, sabe, as nossas coisinhas, faz com que Deus fala assim: vou te pegar, sujeito, eu vou permitir um negocinho aí, eu vou permitir um negócio para te moldar, eu vou te trazer para a madrugada através desse negócio aí, eu vou te trazer para a oração através desse negócio aí.
E eu vou repetir: existem situações que Deus as torna difíceis. Existem situações que Deus permite que elas fiquem complicadas. E eu pergunto: por que, Deus? Ele diz para Moisés: porque eu vou ser glorificado. Glória a Deus. Porque eu vou ser glorificado. Eles vão me glorificar, eles irão me adorar. Eu vou mostrar palavras de Deus aqui no texto. Faraó vai ver que eu sou Deus. Não sei você, mas já observei isso. Tem coisas, irmãos, que nos promove. Tem coisa que nos promove. A gente consegue chamar a atenção de um monte de gente para a nossa dor, para a nossa aflição, para o nosso problema. Figuramente falando, a gente fica no meio das atenções. Um monte de gente se compadecendo da nossa dor. Tadinho dele, tadinho dela. Meu Deus, misericórdia. Nossa. Aí a gente fica bem ali, numa comiseração, sabe? Me chama a atenção de tudo. E aí Deus fala assim: mas eu estou aonde nisso? Em lugar nenhum, porque a atenção é toda nossa. É toda a nossa atenção. E aí, lembra que eu falei anteriormente? Tem coisas que fazemos, ou verbalizamos, ou a nossa atitude, elas acabam dando uma ideia, sendo feita uma leitura de que Deus é um Deus irresponsável, pastor Jair. Como se Deus nos fosse assim: vai por aí mesmo, se lasque. Se der errado, deu. Se morreu, morreu. Se desviou, desviou. Não, irmãos. Quando o filho pródigo, é uma parábola, pegou aquilo que não era para ele pegar e foi embora, o texto diz, irmãos, que quando ele voltou, o pai estava esperando ele. O pai não mudou porque o filho mudou. O pai não fechou a porteira porque o filho foi embora. O pai não adotou um outro filho porque esse filho foi embora. Não, o pai continuou sendo pai, esperando em algum momento o filho voltar. Porque nós mudamos, o pai não muda. E aí o pai que nos ama, quando ele um dia te chamou, ele já te enxergava. Eu falei isso de manhã. Todas as oscilações e fases da sua vida. Ele sabia que um dia esse povo que saiu animosamente, barriguinha cheia porque tinha acabado de comer um cordeiro, feliz da vida, rumo à terra prometida. E diz o texto aqui no capítulo de número 14 ou 13, diz o texto, no 12 eles saíram, ou 13 ou 14, que diz que saiu um aglomerado de gente misturado. Não foi só os hebreus que saíram do Egito, outras gentes também, de outras nacionalidades, foram no vácuo, saíram também, um monte de gente, não sabendo que em algum momento o deserto, olha para mim, ia fazer isso aqui, ó, afunilar. E o que eu vou falar é para crente que aceitou Jesus domingo passado. Segura. O que eu vou falar para crente que aceitou Jesus domingo passado, e para crente que já tem estrada na fé. Segura. Olha para cá. Ó, vida com Deus, vida cristã. Tem dia que você, ó, tá de boa, pastor, tranquilo. Mas tem dia que, ó, só a bagaça. Tem dia que não sai nem um sorriso. Tem dia que não dá guitarrista para dar glória. Tem realidades de enfermidades,
tem realidades de abatimento espiritual, tem realidades de desemprego, tem realidades de questões de relacionamento, quer seja igreja, quer seja trabalho, quer seja família. A vida, a caminhada cristã é desafiadora. Você que aceitou Jesus domingo passado, você que já veio de léguas caminhando nesse deserto, segura, não é nada fácil, é difícil. Tem gente que reúne conosco, de repente vai pegar o cálice do seu lado, que vem para a igreja sabendo que em casa tem alguém por tipo de marido que vai maltratar essa pessoa. Tem gente que toma cálice do seu lado, que vai cultuar, está cultuando do seu lado, que serve a Deus aqui, mas na segunda-feira já está aqui orando: Deus me abençoa segunda-feira, tem misericórdia, Jesus, porque sabe que é guerra na segunda-feira. Tem gente que aqui, irmãos, é abraçado pelos irmãos da fé, no trabalho é excluído, ninguém fala, não gosta, e até quem deveria ajudar persegue. Mas aqui dentro é o alívio. Aqui dentro é um pedacinho do céu para muita gente. Nós vamos sair daqui pós-culto, alguns vão lanchar, sentar entre amigos, conversar, bater papo, comer lanche, e vai a pizza e tal, aquela coisa. Outros vão para casa sozinho, entrar na sua casa sozinho, sem ninguém para conversar. Não tem uma esposa, não tem filhos, não é porque não tem família, mas mora sozinho. Eu ouvi isso, tá, irmãos? Não vou dizer quem, mas está aqui no nosso meio. Eu ouvi isso na fala dessa pessoa, olhando para o celular, torcendo que alguém mande uma mensagem. Não é aquela aleatória no grupo, não, individual, torcendo que alguém mande uma mensagem, para pelo menos fazer a leitura: alguém lembrou de mim. São essas realidades. Isso é cristianismo na veia. Não é mar de rosa, não é nada, é pancada, é pauleira. Dói o negócio. Eu não sei você, mas às vezes vem aquele pensamento: meu, será que eu vou aguentar mesmo esse negócio? Porque não é fácil. E para complicar, Deus às vezes resolve permitir situações difíceis. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo e Silas acabaram de pregar, libertar uma jovem oprimida, confirmação de que Deus está neste negócio. Vamos evangelizar. A unção de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, mas de repente o pau quebra, surra neles, cadeias. Eles estão agora, ou se encontram agora, presos, machucados. Paulo tinha tudo, presbítero Josemar, para pensar: se eu soubesse que era assim. Até foi pregado, mas se eu soubesse que na prática era assim. Até pregou isso, mas se eu soubesse que na prática seria difícil assim. O que vão fazer, Silas? Vão cantar. Você está preso, eu estou preso. Eu não tenho como te soltar. Se eu estou conjecturando, eu não tenho como te soltar. Nem eu tenho como soltar, vamos fazer o quê? Vamos cantar. Aí Paulo falou bem assim: mas Silas, eu venho pregando. Cantar não. Vamos cantar. Diz o texto que próximo da meia-noite o cárcere foi abalado. Patrick, Paulo e Silas estavam numa situação difícil. Deus poderia ter livrado dessa situação difícil
Deus poderia ter livrado dessa situação difícil, mas Deus permitiu essa situação difícil. E eu pergunto: Deus, por que o Senhor às vezes complica ou permite que as coisas se complicam? Já perguntou isso não? E você vai ver que no final, mesmo que Deus não fala ou não fale, você vai enxergar: Deus tinha um propósito, e eu fazia parte desse propósito. Glória a Deus. Olha para mim, a cadeia não tinha nada a ver com Paulo e Silas. A cadeia não era para Paulo e Silas. Deus não os aprisionou por uma questão aleatória. Deus permitiu tudo aquilo, por mais doloroso, porque Jesus queria salvar um carcereiro e a família. Às vezes uma situação difícil, uma situação complicada, pode indiretamente não ter nada a ver com você, mas sim o que vai acontecer através de você. Você pode estar olhando para uma situação e ela está te consumindo na alma, mas Deus te coloca nesse altar para dizer: ei, eu permito situações difíceis, eu permito situações complicadas, porque o meu nome nisso será glorificado. Você pode não estar entendendo agora, o hoje, mas Deus não está preso ao hoje, Deus não está preso agora. Moisés, volta com o povo, Moisés, acampa em Piarote. Mas peraí, eu vejo então 5 portas. Presbítero Jonas, não literalmente, 5 portas. Pastor Salatiel, não, o senhor já falei, o senhor. Presbítero Michael, pode ser? 5 portas. 4, o adversário tem acesso. 5 portas. 4, o adversário tem acesso. Na frente, atrás, na lateral esquerda, na lateral direita. Nessas 4 portas de sentidos horizontais, o adversário pode ter o seu acesso. De um lado, montando, do outro também. Na frente, o mar, atrás, Faraó. Deu ruim. Mas a 5ª porta, ela não está no plano horizontal. A 5ª porta está no plano vertical. A 5ª porta é a porta do escape que Deus abre. A 5ª porta revela a intervenção divina em situações. Segura, no plano horizontal, no plano horizontal, as situações estão assim, ó, nos consumindo, nos quebrando. Mas no plano vertical, a porta se abre e Deus vem descendo em nosso vida. Eu volto ao texto. Moisés, acampa lá, fica lá. Não foi só isso. Ele falou assim: presbítero Josimar, fica lá. Faraó vai dizer assim: eles estão doidinhos, eles estão perdidos, eles estão embaraçados, deu ruim para eles, corre, vão pegar eles. Deus permite situações difíceis, Deus permite situações complicadas. Por um momento o adversário diz: ganhei, agora eu arrebento com ele. Deus fala: fica aqui, meu filho, vocês não vão ter que pelejar, eu vou pelejar com você. Se coloca de pé, você não tem que fazer nada, meu filho, fique atrás de mim, vem aqui atrás de mim. Vem cá, pastor, tem situações, pastor, vai lá, pra lá, pastor, assim, vira pra lá, pastor. Tem situações que tá assim, ó, na aflição, na luta. Aí Deus fala assim: para, meu filho, para, peraí, nessa luta
você não tem que. Senão eu que vou realizar. Aleluia! Tem situações, Deus me coloca neste altar para falar para uma igreja que está atravessando o deserto. Deus me coloca neste altar para falar para uma igreja que está passando por situações difíceis. E Deus sabia desde o dia que te salvou, que te chamou para esse plano, que sim, seria difícil, que sim, seria desafiador. Eu tenho a tendência de esquecer. Eu tenho uma tendência de esquecer. Mas o seu Jesus, quando ele falou o que falou, foi eternizado a sua fala. A sua fala saiu da região da Galileia e vai ecoando todas as nações, alcançando gerações por gerações. Essa fala não cai, essa fala não perde validade, essa fala não morre, e essa fala não está presa a uma bolha de ar. Essa fala pertence ao mundo natural e pertence ao mundo espiritual. O Filho de Deus, Deus falou, acabou. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Glória a Deus. Glória. Lá Suramacasa. Eis que estou convosco todos os dias. Ele falou para nós. A fala de Jesus tinha um endereço, tinha uma direção, mas o receptor desta fala não seria só os seus talmidim, os seus discípulos. O receptor dessa fala também seria para o adversário. A mensagem seria: eles não estão só. Em algum momento, as situações difíceis que eles passarão vai dar a ideia de que eles estão só, mas eles não estão só. Eu estou com eles todos os dias.